A chegar. Eu perguntava à plateia se tem algumas questões a pôr, designadamente quanto a este último aspecto da figura do mediador de recuperação de empresas ou do regime extrajudicial ou quanto à intervenção do Sr. Professor Alexandre Sobral Martins. Portanto, a palavra está na plateia. É melhor com o micro. Uma pergunta muito simples. Quando é que se prevê entrar o diploma da responsabilidade municipal? É assim, eu penso que aquilo que está previsto é sempre difícil nós, a partir de determinada altura, é difícil monitorizarmos o conteúdo do diploma. Tanto quanto eu sei, quer o RER, quer a conversão de créditos em capital, entram em vigor no dia seguinte à publicação. E eu acho que a publicação deverá ocorrer agora, no prazo de uma semana, 10 dias, e, portanto, se não houver modificações, é isso que está previsto de acordo com a última versão que tinha sido disponibilizada. Portanto, eu diria para muito breve, mas pode ter sido um prazo mais curto. Mais questões? Está ali em cima, faz favor. Boa tarde. Tinha uma pergunta a fazer ao Dr. Manuel Arsénio. Bem, se disse, não quis dizer exatamente isso. Concretizando um pouco melhor, as empresas, cerca de 350, 370 mil empresas por ano, entregam aquilo que chamamos a IES, que é um lençol enorme, que acho que vai ser reduzido, mas que tem duas peças essenciais, o balanço e a demonstração dos resultados. E, portanto, aquilo que vai ser utilizado para, digamos, a elaboração deste dashboard é apenas 8 ou 9 linhas do balanço e da demonstração de resultados. Portanto, são estes indicadores que estavam ali. Não são dados das finanças, não são dados da Justiça, não são dados da Economia, são dados que são depositados no Ministério da Justiça, no IRN, e, portanto, que vai ser criado um diploma específico para regulamentar a criação e a construção deste instrumento. É um decreto de lei que, neste momento, está também em elaboração. Portanto, os dados, como sabe, a IES tem acesso a 3 ou 4 entidades, cada um com a sua finalidade. Ninguém tem acesso à informação integral da IES, foi assim que ela foi criada, e é assim que se vai manter. Portanto, é criado uma legislação específica que vai permitir ao IAPMEI fazer a utilização dessa informação numa parceria com o Banco de Portugal e numa parceria com a Autoridade Tributária. Qual é o papel de cada um de nós? O papel do Banco de Portugal é, a partir da central de balanços do Banco de Portugal, que tem toda a informação económica e financeira sobre as empresas, extrair aqueles indicadores e enviá-los ao IAPMEI para tratamento, para submissão ao algoritmo. Esses indicadores esse algoritmo depois vai ter um seccionamento por setores de atividade, 17 setores de atividade, para trazer alguma homogeneidade às amostras, e a performance da empresa vai ser aferida em função do seu posicionamento nos percentis de cada setor de atividade. E, portanto, a ferramenta, enfim, semelhante àquilo que eu lhe apresentei, não está na versão final, mas é uma coisa daquela natureza, será
por questão de confidencialidade de dados, apesar das IEs não serem confidenciais, porque cada um de nós pode ir comprar as IEs que quiser, custa é dinheiro, a confidencialidade está no dinheiro, custa, mas vai ser garantido um sigilo absoluto na disponibilização dessa informação. Portanto, essa informação estará disponível para as empresas e nas empresas para as pessoas que tenham acesso ao código da empresa nas finanças. E, portanto, digamos que é garantido o sigilo absoluto, apenas as pessoas que têm a chave de acesso às finanças, ao portal das finanças, para as contas da empresa, são apenas essas pessoas, porque o código de acesso vai ser exatamente o mesmo, são apenas essas pessoas que vão ter acesso a essa informação. Não sei se respondi tudo. Há várias escapatórias. Sinal 1 é dizer à empresa muito claramente: pensa e avalia em que situação estás, com alguns comentários em função dos indicadores. Portanto, estes indicadores vão dar alguns sinais de alerta, eu não lhe chamaria alerta, mas de referência, relativamente àquilo que é a situação precisa da empresa no ano N e daquilo que é a situação da empresa relativamente ao ano N-2 e N-1. Porque uma empresa pode estar num patamar de 5 no ano N e caminhar e vir do -2 para 1 para 5. Ou pode estar no 5 e vir do 15, 10, 5. Portanto, pode estar no mesmo sítio objetivo e estar a subir ou a descer. Portanto, esse é a primeira mensagem é para permitir que as empresas, que a administração da empresa e que a gestão da empresa tenha, efetivamente, alguma consciência vinda de fora. Tem cuidado, olha para a tua situação. Segunda escapatória é num processo de diálogo que pode ser feito, e, portanto, as mensagens não estão definidas, mas a mensagem pode ser equaciona que processo negocial vais desenvolver, e, portanto, fazer um link para os processos negociais que estão em cima, que estão no mercado disponíveis, ao RER, ao PER, ao processo de insolvência, ou recorrer a uma consultoria especializada, ou no limite, o IAPMEI tem algum front office sobre isso, fazer algum aconselhamento muito prévio. A nossa vocação, nem a nossa dimensão, permite fazer assistência técnica a milhares de empresas, mas, portanto, temos alguma capacitação para fazer um primeiro diálogo com a empresa, sempre que a empresa, aliás, isso hoje já acontece, sempre que a empresa quer discutir, temos uma equipa, que não é muito grande, mas existe, e que pode fazer esse despiste e algumas recomendações, sem obviamente fazer o diagnóstico rigoroso daquilo que é a situação da empresa e muito menos o plano de recuperação ou do processo negocial que a empresa vai ter que desenvolver. Mas, portanto, é, em primeiro lugar, uma bandeirinha verde, vermelha, amarela ou laranja para ajudar ao processo de reflexão. Se o Sr. Manuel Sério me permite, eu como empresário, com 54 anos de empresário e 30 de dirigente associativo, posso dizer qual é o problema. Até agora, as nossas empresas só têm informação do tratamento da IS dirigida aos seus técnicos de contas. Só os técnicos de contas é que recebem o output das IES. E, portanto, a maior parte dos empresários, estamos a falar sobretudo das PMEs e das pequenas empresas. As grandes empresas têm gabinetes de consultoria económica, têm grandes economistas, têm grandes financeiros, não precisam disto para nada. Isto é um mecanismo dirigido a PMEs, a empresas pequenas, que realmente têm um técnico de contas que normalmente nem está na empresa. É uma entidade exterior, subcontratada e que gera não uma, mas 40 ou 50 empresas. E esse senhor é que recebe o output que sai das IES. E, portanto, o patrão, o empresário, o sócio, o gerente, não faz a menor ideia normalmente da situação em que está. E desde que as vendas estejam a aumentar, nem sequer percebe que pode estar a perder cada vez mais dinheiro e quanto mais vender, pior está. Portanto, o que é que se pretende? É, através do tratamento das IES, comparativamente com o setor homólogo, a tal segmentação em 17 sectores que dizia o Dr. Manuel Sério, porque não se pode comparar uma empresa que faz conservas com uma têxtil ou com uma empresa de sapatos, são coisas completamente diferentes, com margens brutas diferentes, com margens financeiras diferentes.
Através disso, em vez de ser o técnico de contas que é informado, são aquelas pessoas que estão nas finanças, no cadastro, referenciadas como sócios ou administradores das empresas, que dizem: há informação disponível sobre a sua empresa no IAPMEI. E, portanto, em vez de ser o técnico de contas, passam a ser todos os administradores ou gerentes de sociedades comerciais, de empresas, que estão cadastrados como tal na administração, na autoridade tributária e que, através desse contacto ou desse registro, recebem a informação: a sua empresa já foi estudada, já está feito o tratamento das IS em relação à sua empresa comparada com o setor, consulte o portal do IAPMEI. E no portal do IAPMEI tem informação, apenas informação: a sua situação é esta. Comparativamente com o setor, o senhor está muito bem, está assim, está mal ou está muito mal. E, obviamente, que haverá uma sugestão de caminhos a prosseguir face a cada uma dessas cores. Mas é apenas um alerta e um aconselhamento. Daí o nome Early Warning. É um alerta precoce. É para as pessoas terem a tempo, atempadamente, uma ideia sobre a situação real da sua empresa quando comparada com o setor em que se inserem. De complementar a informação do Sr. Barros, a ideia inicial, e é uma ideia que vai ser prosseguida no futuro, tentativamente, era que este dashboard caísse no correio eletrónico das equipas de gestão da empresa. Simplesmente fomos confrontados com uma situação que não há fiabilidade hoje na listagem dos endereços eletrónicos das administrações e gerências das empresas. E, portanto, para não estar a carregar caixas de correio de gente que já não tem nada a ver com a gerência, na prática estar a divulgar a informação a quem não deve ter acesso a ela, utilizámos este esquema intermédio que foi: vamos disponibilizar aqui, mas com um aviso para todos. Mas todos os que são avisados, apenas os que têm a chave de acesso, é que lá podem ir. Mas no futuro, o objetivo é colocar diretamente na caixa de correio das equipas de gestão das empresas. Claro que isto se vai resolver ou se poderá resolver, isso foi discutido por nós, quer com o Banco de Portugal, quer com o IAPMEI, quer com as finanças, sempre que houver transformação de uma sociedade, alteração dos corpos sociais, alteração dos estatutos, etc., além da comunicação da morada e do número fiscal, for obrigatória a comunicação do endereço eletrónico. Se passar a ser incluída em qualquer modificação a comunicação do endereço eletrónico, a partir daí isto resolve-se. Mas isto, admitindo que os mandatos duram 3 anos, não é? Demora pelo menos 3 anos para garantir-se que isto está em vigor para toda a gente. E, portanto, desta forma, consegue-se imediatamente pôr a funcionar, garantindo que só tem acesso quem realmente, neste momento, tem que ver com aquela empresa e não outras entidades. Mais questões? O Sr. Professor Alexandre Sobral Martins lançou aqui uns desafios a este problema, a este novo diploma, que ainda não saiu, mas que vai sair brevemente, da conversão de créditos em capital, manifestando a sua preocupação sobre algum leonismo, passo a expressão, deste diploma, e eu pedi à Sra. Doutora Joana o favor... Eu sugeria que ele desafiasse quanto ao ver. A questão é, o Sr. Professor Alexandre Sobral Martins tinha anunciado, tinha ali alguns desafios quanto ao RER, por isso, se tiver alguma questão, se quiser colocá-los. Com todo o gosto. Enfim, são sobretudo dúvidas, não é? Por exemplo, em relação às consequências do depósito do protocolo de negociação, se realmente, depois do depósito do protocolo de negociação, o devedor fica em situação de insolvência, realmente o artigo 13 dispõe que o prazo de apresentação à insolvência apenas se inicia após o encerramento das negociações. Isso foi aqui mencionado pela Sra. Doutora Joana Domingos. Eu perguntava o seguinte: é que realmente, se o prazo para se apresentar à insolvência ainda estiver a correr,
Não é? É uma hipótese diferente, não é? Vamos supor que, na realidade, no caso de se tratar de um devedor abrangido pelo aquele prazo de 18 meses, não é? Que está previsto no artigo 35, pode acontecer que realmente já esteja a correr o prazo para se apresentar à insolvência, que é diferente de o prazo dever começar, eventualmente, durante já, ou melhor, após o depósito do protocolo. Relativamente a isso, o que eu diria é o seguinte: penso que o regime, tal como foi pensado, é pensado no sentido de o prazo ainda não estar em curso. Aliás, até porque a declaração, porque o início desta manifestação de vontade de submeter uma determinada negociação a este regime tem como pressuposto, efetivamente, que a entidade esteja em dificuldades financeiras ou numa situação de insolvência meramente iminente, mas ainda não esteja em situação de insolvência. E, portanto, eu diria que se fôssemos olhar para o modo normal de funcionamento deste regime, nós o que vamos ter é uma empresa que só vai estar obrigada a apresentar-se à insolvência, eventualmente, depois do protocolo de negociação estar depositado. Porque, se assim não for, o ROC não passará a dita declaração. Agora, vamos estar, obviamente, o regime foi desenhado, mas depois temos aqui este regime transitório. E, portanto, no âmbito do regime transitório, se uma empresa já estiver em situação de insolvência, tal como eu referi há pouco, ela vai poder, ao abrigo do regime transitório, apresentar-se e iniciar todo o procedimento inerente ao depósito do protocolo de negociação, estando esse prazo em curso. E, digamos, poderá ser considerada aqui uma benesse que lhe é aberta durante este período de 18 meses, tanto mais que a declaração do ROC é, nesses casos, dispensada. E, portanto, eu diria quanto a isso que vamos ter aqui um regime de exceção durante este período de 18 meses que vai permitir acomodar situações em que a empresa, de facto, já estaria obrigada a apresentar-se à insolvência, não o fez, mas tem a possibilidade, não obstante, de recorrer ao RER. Mas, portanto, mas entendo que se suspende o prazo para a apresentação. Eu não sei qual é o conceito que nós vamos poder usar em termos puramente jurídicos, em termos que eu penso que isso vai ser mais relevante para efeitos de aferição da responsabilidade destas entidades, não é? E, portanto, eu não consigo ter uma opinião fechada sobre isso pelo seguinte, porque acho que, de facto, se houver um incumprimento gritante deste prazo e se o recurso ao protocolo de negociação for mais um expediente para adiar a apresentação à insolvência e se mais tarde se vier a provar que é tudo doloso e que houve, de facto, uma intenção de recurso a este processo absolutamente dolosa, eu não tenho para mim que seja absolutamente claro, mas é só uma opinião, que isto não possa ser valorado. Portanto, essa violação dessa obrigação de apresentar à insolvência. Mas eu diria que o regime, tal como está desenhado, poderá permitir essa interpretação, de que há uma suspensão do prazo durante estes 18 meses. Agora, isso só haverá se realmente a entidade fizer uso deste regime e o fizer de uma forma coerente e empenhada, portanto, não de uma forma dolosa, no sentido de tentar contornar o regime legal. Mas é a minha visão. Eu gostaria de conhecer uma opinião dos restantes membros da mesa sobre as questões levantadas pelo professor Silval Martins em relação a esta possibilidade de retomada de empresas por credores em relação aos quais ainda nem sequer há débitos em mora. Portanto, gostaria de saber se há uma opinião crítica ou pelo contrário em relação a esta temática dos restantes membros da mesa. Eu pedi à doutora Joana Domingos se rapidamente esclarecer essa pergunta, porque vamos passar imediatamente à sessão de encerramento, não é assim? Portanto... Eu ouvi atentamente, confesso que não é o diploma sobre o qual eu mais me tenho debruçado, mas percebo a preocupação.
e preocupa-me sobretudo aquele ponto que o Sr. Professor Alexandre Sobral Martins suscitou, que é, de facto, poder haver aqui um desalinhamento entre os créditos que podem ser objeto de conversão não serem os créditos que estão em mora, ou, portanto, que estão em incumprimento. A minha expectativa a esse respeito, eu tenho uma dupla expectativa. A primeira é que, de facto, a sociedade não aceite os seus mecanismos, e eu penso que o sistema está pensado para isso, é que os mecanismos de recusa por parte da sociedade funcionem, mas que depois a intervenção e o suprimento judicial, e também como o Sr. Professor Sobral Martins referiu, eu estou um pouco na expectativa de ver em que termos é que o juiz vai querer ou vai pretender intervir nesse processo de suprimento, porque, obviamente, se nada estiver previsto em concreto, eu penso que há pelo menos princípios gerais e questões gerais de direito que imporão a adoção de soluções que não sejam violadoras do direito da própria empresa. E, portanto, eu acho que, como digo, não dominando em absoluto este diploma, embora o conheça, tenho a expectativa de que depois estas dinâmicas, no caso de haver tentativas de atropelo, funcionem, nem que seja ao abrigo dos princípios gerais de direito. Muito obrigado, e vamos então dar por encerrado este último painel e passemos imediatamente ao encerramento.